a salvação, ela só pode ser vista numa perspectiva do presente ou do passado, né? Porque no futuro, aí é dependência. E mais do que dependência, eu acho que tem uma coisa de irresponsabilidade, porque eu já parto do princípio que qualquer coisa que eu fizer, eu tenho um Salvador. Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente? Tudo bem? Tudo. Bom, Mara, bom Júlio. Tudo bom. Bom, o pessoal que está ouvindo a gente aí, tá tudo jóia com o pessoal que tá em casa aí? Todo mundo em casa bem? Aqui carro, tá quente. Ou no carro, ou na bicicleta. Ou na bicicleta, andando a pé. ou caminhando. É, muito bom. Hoje Lavando louça. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. É interessante para você esse tema? Ah, falar a verdade pra você, não sei. Eu só falei porque... só para criar uma expectativa, mas na verdade... O tema é salvação, né? É isso? Salvação. Isso foi um pedido de um ouvinte. Dependendo de para onde se encaminhar a conversa, pode ser que eu possa falar alguma coisa, dar algum pitaco. Também, para ver para onde isso vai dar, ver onde isso vai dar. Na verdade, esse é um tema que não tem muita derivação para onde vai dar, né? Você acha que não? Eu acho que tem derivação de como nós podemos pensar na ideia de salvação. Mas para onde vai dar, a palavra em si nos leva a um movimento na direção de nos salvar, né? Agora, como é que a gente vai conduzir a conversa sobre isso? Aí tem muitas possibilidades. Mas você pensa na palavra salvação? É que quando se pensa na palavra salvação, acho que existe um monopólio do religioso mesmo do tema, sabe? Eu não fiz a pesquisa, confesso para vocês, mas eu aposto o meu mindinho que a maioria dos casos vai levar para a salvação religiosa, da morte, Deus. Você aposta o seu mindinho? Ah, aposto. E quando você que não deixa de ser um caso um pouco limitante, ainda mais para mim. Vocês sabem que eu sou cristão, sou evangélico. Sim. E às vezes até dentro dessa área mesmo ainda existe a salvação pela graça, essas coisas todas. Mas esse é um assunto que já está meio... Eu acho que ele é um assunto, a ideia de salvação... Achar um caminho muito mais legal para salvação, que a salvação quase que diária, cotidiana. Isso, eu acho que esse viés da salvação por uma perspectiva religiosa, eu acho que as religiões tratam isso, cada religião a seu modo, e não me sinto nem confortável de transitar por esse terreno, porque eu teria que defender uma bandeira religiosa ou uma perspectiva espiritual que seria a minha. Exatamente. Né? Então não vejo por aí. Mas independente de ser numa perspectiva religiosa ou espiritual, a ideia de salvação, mesmo que seja essa pequena salvação cotidiana ou as grandes salvações transitórias, cíclicas na nossa vida, né? Ele sempre leva para o mesmo lugar, né? Que é a ideia de que nós vamos para um lugar e neste lugar nós estamos salvos, mesmo que seja temporariamente salvos. Né? Então, o que eu gosto... Ficar salvo do quê, no fim das contas? Então, eu acho que, para mim, o que me move a pensar no tema, tirando a perspectiva religiosa dele, é estar salvo do quê? Ou estar salvo de quem? Ou estarmos salvos do quê e de quem? Ou dos quês e de quens, né? Porque não precisa ser só no singular, né? Fez um trevo na minha cabeça. Mas a ideia é essa, de promover uma imagem que eu estou no centro e eu vou precisar, para me salvar, fazer essas perguntas para mim. Eu vou me salvar do quê?
Eu vou me salvar de quem? Eu vou me salvar dos quês, de que coisas, de que circunstâncias e de que pessoas eu quero me salvar. Né? E aí pressupõe sempre fazer uma escolha. Depois que eu respondo essas 2 perguntas, ou essas 4 perguntas, no singular ou no plural, eu vou precisar olhar e escolher um caminho para fazer essa salvação. E para escolher um caminho, eu tenho que ter um ponto, eu tenho que ter em mente aonde eu quero chegar. Porque a salvação religiosa, ela já diz pra gente aonde é o ponto de chegada. Mas as salvações que sou eu mesma quem me coloco à disposição de fazer por mim, sou eu quem vai ter que escolher o ponto de chegada. A religião, cada uma delas me diz aonde com a salvação eu vou chegar, e existe um plano de salvação. Cada religião te entrega na mão um plano de salvação. Eu acho que até o produto que a igreja vende é esse, né? Que as religiões vendem, né? Se nós vamos pensar em produto, talvez seja esse aí mesmo, o mapa para a salvação da alma. Né? Esse é o plano. Não vejo não coloco nenhuma crítica nisso. Né? Não. Mas a ideia é a mesma quando eu vou pensar nas salvações que eu quero imprimir na minha vida. Eu preciso escolher para onde e eu tenho que desenhar um planejamento para isso. Ou não. Ou não? Ou não. Como a assim? Pessoa que provocou e pediu, ela deu o caminho ou ela só falou salvação? Pá. Salvação da alma, mas... Da alma? Da alma, mas... Aí pega. Então, mas o que é interessante é que a pessoa que propôs o tema, né, ela me mandou no meu Instagram privado, é uma pessoa de sexo masculino, não acredita em Deus. Então eu achei muito bacana olhar, não acredita em Deus nesse sentido de um princípio sagrado, divino, ordenador, né? Então eu achei muito interessante falar da salvação nessa perspectiva que tira questões dogmáticas, religiosas, porque o fato de você não acreditar em Deus não significa que você não acredite em dogmas. Né? Porque não tem dogma só em religião. Né? As religiões têm um corpo de dogma e por isso dão um caminho para a salvação. Mas qual seria o caminho de salvação da alma humana, bem humana, porque eu entendi, depois conversei um pouco no privado, essa coisa muito humana do todo dia, né? Do acordar, viver o dia, dormir, passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 30, uma pessoa que tem por volta de entre 40 e 50 anos, como eu salvo a minha alma nessa altura da minha vida? Né? Então a primeira pergunta é: salva do quê? Fala. Júlio, você está buscando salvação? Cara, assim, eu estou procurando um personagem para colocar aqui na coisa, porque já que a pessoa que ofereceu o tema não está aqui, claro. Então vamos explorar o Júlio. É engraçado, de novo, pela minha formação. Você fala salvação, me vem em mente assim, a primeira coisa que o meu cérebro busca na prateleira, na gaveta, é a salvação religiosa, sabe? E quando foi colocado, inclusive quando você colocou no grupo, eu fui um pouquinho reticente, sim, né? Eu falei, deixa eu entender melhor o que é isso, porque eu falei, nossa, não vai entrar em assuntos religiosos, não. Vai ficar assim. Eu busco salvação? Busco, mas eu acho que não é esse o ponto agora, do ponto do religioso. A salvação para mim é quando eu tentei tirar essa pecha religiosa, e eu tentei tirar essa pecha religiosa recentemente. Eu vou falar de futebol, mas só para quando os caras vão jogar na altitude, né, lá em La Paz, ou eles vão muito antes para se acostumar, ou eles vão muito em cima na hora do jogo para o cérebro não entender e demorar para sofrer os efeitos do ar rarefeito. Eu decidi pensar sobre salvação aqui no carro, no trajeto que vem para cá, é um trajeto de 1h15 mais ou menos. É um bom tempo para pensar sobre salvação. Mas eu gostei. Porque eu tentei descascar, tirar essa pecha religiosa do tema. Quando você falou de planejamento e eu falei ou não, porque aí a salvação que me recaiu como segundo plano, que deveria até ser primeiro às vezes a ideia da criança que está atravessando a rua, o carro aponta, surge alguém de onde menos se espera. E salva a criança. Pega a criança e pula e salva a criança. Ali não há planejamento nenhum, talvez de ambas as partes. Sim. Né?
Tá, olhando por essa perspectiva do inusitado que salva. Então essa é a salvação do insight, do lampejo, e que às vezes a gente não sabe o tanto de risco que a gente correu na vida e de tantas pessoas que nos salvaram sem que nós sequer saibamos. Esse é um ponto que eu cheguei. Aí a gente... é bacana levantar isso também, não foi a proposta, não foi em cima desse eixo que a pessoa que sugeriu o tema falou, seria a salvação da alma, que aí é a salvação do corpo, né? Criança... Mas eu vou chegar no corpo e na alma, porque esse é aquela coisa do reflexo, do ímpeto, e que precisa de um salvador e de um salvo. Mas é um exemplo que me veio à mente e eu decidi congelar. E tem um outro, que é o ponto que eu chegando aqui, é que salvação para mim é um ponto passado. O que é um ponto passado? Eu olho para a minha retrospectiva e falo assim, ali eu tive um problema e ali surgiu a Mara e me salvou. A partir disso eu tenho gratidão. Para mim a jornada da salvação exige inclusive a gratidão da pessoa pelo seu Salvador. Oh, que legal. Para fechar o contexto, isso é importante, sabe? Legal. Agora, se a pessoa está aqui no presente e fala assim, eu preciso da Mara para me salvar mês que vem, está errado. Na linha da temporalidade, a salvação está sempre referendada com algo do presente ou do passado. Exato. Nunca do futuro, Exato. Isso sem dúvida. Porque se isso acontece, é outro nome. Aí não é salvação. Aí é muleta, é um monte de coisa. Eu acho que pode piorar muito os nomes que nós vamos dar. Isso acontece. Talvez até com você, eu vou usar o exemplo. As pessoas olham assim e falam assim, a Mara é a minha tábua de salvação. Porque quando eu... Qualquer coisa que eu faço... Aí você vai sempre precisar do governo, vai sempre precisar de uma pessoa, vai sempre precisar de um salvador. E aí, por mais que eu não queira falar de religião, eu acabo sempre me chocando nela, e para mim isso que me deixou mais feliz, porque mostra talvez uma certa coerência. Eu vou voltar a falar de Jesus aqui. Quando eu uso esse meu exemplo, eu falo assim, Jesus salvou a minha vida, me salvou. Eu sou grato a Ele. Mas, entre aspas, aqui, o pessoal da igreja que não me ouça, não que eu não precise dele, mas ele não passa a ser um salvador para mim. Ele passa a ser um conselheiro, ele passa a ser uma série de outras coisas, uma referência. Mas se tudo eu precisar de tábuas de salvação, é sinal que eu nunca vou evoluir, eu nunca vou sair disso. Mas eu entendo, Júlio, que é nessa perspectiva que essa pessoa que sugeriu o tema propôs a abertura do tema para uma conversa. A pessoa que propôs o tema é uma pessoa que eu não conhecia, então não é alguém que já passou pela minha vida, que tenha alguma experiência que eu conheça, pelo menos em algum nuance, né? Então eu tive uma conversa muito rápida, né? Foi uma pessoa que tem acompanhado Nove Luas, parabenizando, falando de um episódio que foi o episódio Pontes, né, que foi um episódio muito significativo, né, e aí falou, eu posso fazer uma proposta, vocês sempre falam que a gente pode propor temas, eu gostaria que você falasse sobre salvação da alma. E eu perguntei, numa perspectiva religiosa, já para dizer que se fosse numa perspectiva religiosa, eu não me sentiria confortável, não tenho essa expertise para isso e nem tenho, nesse momento da minha vida, vontade de falar de salvação numa perspectiva religiosa. Não acredito que... E aí ele disse não numa perspectiva religiosa, mas numa perspectiva de que eu não posso querer usar pessoas, circunstâncias, lugares como garantia de salvação para todas as coisas que eu possa vir a fazer. Então eu achei incrível, que é exatamente o que você está trazendo. Né? Que é a salvação, ela só pode ser vista numa perspectiva do presente ou do passado, né? Porque no futuro aí é dependência, e mais do que dependência, eu acho que tem uma coisa de irresponsabilidade, porque eu já parto do princípio que qualquer coisa que eu fizer, eu tenho um salvador.
É a transferência de responsabilidade. Isso, aí a pessoa por isso pega responsabilidade. Mas isso que eu observo, né, quando se fala em salvação religiosa, é que a pessoa já está projetando o cara que vai salvar ela, porque ela já sabe que ela vai continuar pecando, vamos dizer assim, né? Então a pessoa entra nesse viés de dependência, vamos dizer assim, depender até de religião ou de um avatar desse, que nem o Jesus, por exemplo, né? Jesus ele tá o cara que está salvando, no contexto está salvando a galera. Então, tipo assim, a pessoa já fala assim, bom, eu vou me apegar com ele e vou continuar fazendo as minhas merdas, porque no fim ele vem me salvar. Que é o ponto, porque para mim Jesus não está salvando, ele salvou, entendeu? É o ponto passado. Morrendo na cruz, limpando, né? Ele salvou, ele não está salvando. E ele salvou porque ele ressuscitou, não foi porque ele morreu, né? Exatamente. E ele mudou totalmente. E a gente faz sempre isso, né? Que ele fala, eu sou o príncipe, o conselheiro, tudo mais. Ele mudou as estruturas. Eu posso até dizer do mundo mesmo, né? Claro. Um tempo. Pelo menos o ocidental, né? A salvação foi lá. Qualquer país do Oriente que você for, a referência histórica dos povos orientais é antes e depois de Cristo. Independente. Sei, na China tem outra marcação lá, não tem? Eles estão no ano 5.000, não sei o quê. Mas no mundo corporativo... Mas enfim, de qualquer maneira, assim, o cara chegou e bagunçou. O ponto é esse, eu acho que Jesus salvou. O ato de salvação já aconteceu. Agora, se você não quer converter a esse ato, mas aí é o que a gente vive hoje. E eu concordo contigo quando você fala dessa dependência, porque para mim, outra coisa a gente gosta muito de palavras, né? A gente fala assim, qual que é o contrário de salvação? Pecado. E eu acho que não é pecado a palavra. Acho que não. É perigo, talvez. Né? Perigo. O contrário de salvação eu não vejo como pecado. Nem como perigo. Também não vejo como perigo, eu vejo como equívoco. O contrário de salvação? Para mim. Eu não sei, eu vejo como punição. Tipo assim, se não vai salvar a pessoa, ela vai estar condenação. Condenação, podemos pensar em condenação. Mas eu vejo que o que faz com que eu fique esperançosa de uma salvação e aí, isso independente de ser religioso ou não, é necessário que eu reconheça que eu me equivoquei. Porque se eu não reconheço que eu me equivoquei, eu não tenho a expectativa ou a esperança de uma salvação. E aí eu acho que vale muito isso ser olhado, né, como salvar a minha própria alma. Como eu vou salvar a minha alma? E isso cabe para situações inusitadas, porque não é só não é só uma criança atravessando a rua e alguém vem... Nem criança, adulto às vezes. Né? Adulto, mas também tem aquele momento em que nós estamos muito equivocados na nossa trajetória, né? Nós nos perdemos a conexão com a nossa alma e nós vamos no cinema. E aí nós assistimos lá o filme e no filme tem um diálogo que de alguma forma pega o teu ego e conecta com a tua alma de novo. Faz plec, pelo menos dá uma encostadinha. Sabe o ET que ele encosta o dedo no dedo do menininho, né, naquela imagem do filme? Ou Michelangelo lá na Capela Sistina que Adão encosta o dedo no dedo de Deus. São duas imagens completamente diferentes, mas que dizem simbolicamente a mesma coisa, né? É algo que vem inusitado e faz com que meu ego se entenda, se encontre de novo com a minha alma, nem que seja por um lapso. E aí eu posso ser salvo por esse lapso, né? Por essa surpresa positiva, por esse presente que o destino me traz. Seja numa conversa na rua, que... Eu algumas vezes, eu viajei muito de ônibus durante a minha vida. Eu estudei fora e sempre fazia os percursos de ônibus. Não tive carro quando era jovem para estudar. E no ônibus, muitas vezes nas viagens, eu escutava a conversa das outras pessoas, né? E no diálogo entre duas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu não virava nem o rosto para que elas não parassem de conversar, porque eu queria terminar de ouvir as narrativas. É verdade, isso é verdade. Eu fui salva em muitas situações, ouvindo conversas. Então eu acho que eu entendo que
a salvação da alma, ela pressupõe, primeiro, eu reconhecer que eu me distanciei, eu, ego, personalidade, eu me distanciei de um lugar em mim que me põe num estado de inteireza. Então também a salvação, querer salvação, pressupõe uma fragmentação, pressupõe a certeza de que partiu alguma coisa em você, dissociou, numa linguagem psicológica, alguma coisa. Tá? Algo em você está desencaixado. Está condenado, igual um prédio. E aí podemos usar a palavra que o Marcos traz, aí sim. Eu estou condenada porque é um prédio que a estrutura foi abalada. Então isso tem um risco. E quanto mais tempo eu levo com a estrutura abalada, maior a probabilidade de paredes irem trincando, telhado e se mexendo, e a estrutura, né? E a edificação, e aí isso tem uma conotação religiosa também, né? E aí a edificação desmoronar. Né? Então eu acho que esse é o ponto fundamental. Primeiro eu preciso reconhecer, porque ninguém é salvo se não reconhece que está condenado até ali, que a sua estrutura foi abalada. Né? E aí como eu posso salvar a minha alma? Eu posso salvar minha alma sabendo primeiro aonde eu quero chegar. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque eu posso escutar uma fala, uma conversa, e que toca, faz com que o meu ego encoste o dedinho na minha alma e tenha um lampejo, né, uma epifania. Mas essa epifania pode simplesmente se desfazer rapidamente se eu não tiver claro para mim aonde eu quero ir. Pelo menos esse trecho da estrada. Porque eu me perdi na estrada. Precisar de salvação é se perder na estrada. Né? É sempre assim, eu me equivoquei na minha rota. Para onde eu quero ir aqui? Aí envolve também esse pedido de socorro, né, vamos dizer assim. Sim. Para quem a gente pede, né? Ou pede-se e vier da eu estou me afogando. Estou pedindo socorro, ou venha do bombeiro que fica do lado de fora, o guarda-vidas lá na praia, ou de alguma pessoa que está por perto ali. Sempre existe um salvador. Sempre. E não necessariamente é um fator externo, ou sempre exato, externo. Não necessariamente seja um fator externo. Isso é que é muito legal. Né? O salvador, na verdade... Eu acho que tem, até no ônibus que fez você consigo, mas tem ali, você estava ali ouvindo a conversa alheia, que é uma falta de educação, inclusive, já deixo claro aqui, não façam isso. Não conversem perto da Mara dentro do ônibus. Para ninguém, mas vocês... Que ela um dia vai usar isso aqui. Eu fico escutando conversa, eu gosto de escutar conversa não me diga, dos outros. E a pessoa não me diga lá. Isso falou, a pessoa... Falou a mulher que está 30 anos lá clinicando. Escutando a conversa dos outros. Gente, é muito gostoso escutar duas pessoas conversarem. É muito bacana. Não, é legal. Se o gênio da lâmpada viesse e eu tivesse só um pedido para fazer, eu ia pedir para ter a faculdade da invisibilidade. Não, sério. Não para investigar vidas alheias, não, de jeito nenhum. Não tem uma palavra para isso. Não é mexericar da vida dos outros, não é isso. Mas é poder ficar invisível e não gerar constrangimento. Porque se você está visível, você gera um constrangimento para um diálogo que pode ter muita coisa boa. Entendi. Né? Então e não é por curiosidade, é porque eu aprendo demais sobre a vida. Eu já fui muito agraciada ouvindo conversas. Aliás, Mara, o que o pessoal perde de informação interessante e útil, né? Por não gostar, por não gostar de estar invisível, né? Isso. Numa situação de querer aparecer. De protagonizar o tempo todo. Né? Tipo assim, às vezes tem uma coisa interessante acontecendo, a pessoa chega e destrói aquela... Protagonismo é um tema interessante, inclusive. Tem um meme engraçado que é um cara, um motorista de aplicativo que colocou uma placa assim, né? Tipo, a frase não lembro bem, mas é assim, calibre o tempo da tua viagem com a tua história, que eu não quero saber dela pela metade, né? Tipo assim. Olha, que legal! O cara começa a contar a história, termina a viagem, ele vai embora e fica sem saber o resto da vida, o final da história. Tipo assim, boa.
calibre o tempo da sua viagem com a história, para eu saber ela inteira. Não me deixe para metade. Assim, eu já ouvi algumas vezes de pessoas desconhecidas até aquele momento. Aconteceu isso comigo semana passada. Numa conversa rapidinha, assim, caixa de supermercado, balcão de farmácia, esse tipo de situação, de você trocar 10, 15 frases, né, com a pessoa, e aí no final da conversa a pessoa dizer assim para mim: você salvou minha vida hoje. Você fala: cara, como que eu posso ter salvado a vida de alguém? Mas é isso, né? Assim, é o dedinho do ET. E eu não sei se isso salva a vida dela naquele dia, né, dessa pessoa. Ah, você salvou minha vida hoje. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Essa experiência da semana passada foi andando na rua, no balcão, pagando numa cafeteria. Meia dúzia de palavras. É essa coisa. É uma alma que, naquele momento exato, ela estava ciente de que estava equivocada, né? Então talvez tenha saído de casa levando o equívoco consigo. Porque às vezes a gente está equivocado e deixa o equívoco em casa e sai. A alma, né? Ficou lá, lembra? Isso, a alma fica em casa. Então, se você trouxe junto, ela vai ficar te cutucando. Mas voltando ao assunto, nós precisamos ter um salvador. Precisa. Não precisa não ser necessariamente externo. Então, aí abre muito aí, Júlio. Porque eu acho que para a pessoa ser o seu próprio salvador, ela tem que ter primeiro uma consciência do momento e uma força para reverter isso muito forte. Então, eu posso te dizer que sim. Tentando ser autossuficiente, né? Eu posso te dizer que sim e posso te dizer que não. Eu vou defender os dois caminhos, né? A salvação vem sempre de dentro e a salvação vem sempre de fora, né? Por quê? Porque para algum fator externo ser reconhecidamente salvador para a minha vida, é preciso que dentro haja espaço de encaixe. E se existe espaço de encaixe, é meu, é de dentro. Porque nada que vem de fora ressoa dentro de mim se eu não tiver isso em mim. Mas a gente parte do pressuposto que se a pessoa está pedindo socorro, ela precisa de alguém externo para ajudar. O salvador seria, no meu modo de entender, alguém que venha para tirar a pessoa de uma situação, para depois aí ela toca a coisa dela lá. Mas enfim, o sentido da palavra salvação para mim, né, é de alguém externo salvando essa... Lógico que tudo acontece... Porque tem dentro uma disposição, né? Então tem um salvador interno que encontra espelhado do lado de fora esse salvador, que a gente chama de um outro qualquer, né? Um livro, uma música, um papo bobinho, uma conversa mais significativa, porque eu vou pedir ajuda para aquela pessoa particularmente, né? Eu vou ligar para aquele amigo, Mas de qualquer maneira, se eu não tiver dentro essa possibilidade de espelhar, não acontece nada. Então, é fora? Precisa sempre de um salvador externo? Precisa. Mas é dentro primeiro. É dentro primeiro. E esse ponto essa autossuficiência de eu mesma ser minha própria salvadora o tempo todo, eu não acredito nisso. Tá. Eu? Não, sim. Aí entra até numa coisa que é interessante, que assim, digamos que a gente às vezes tem a pretensão, né, de querer salvar alguma pessoa de alguma situação em determinados momentos. E por que pretensão? Pretensão pelo seguinte, porque às vezes a pessoa não pediu socorro. Não, mas aí então... Né? Então é nesse sentido que eu digo que às vezes a pessoa pode atropelar um pouquinho o processo, né, pela vontade de salvar. O Júlio vai pular daqui de cima. Não, Júlio, peraí, não pula, eu vou salvar o Júlio. Mas e se for da experiência do Júlio e ele não pediu socorro, ele falou, quero pular e vai pular. Aí o Salvador entra, tipo, interferindo de uma maneira na vida da pessoa que a pessoa não Eu acho que esse teu exemplo foi um exemplo muito radical, né? Porque eu vejo que qualquer pessoa em sã consciência, se vê uma outra tentando tirar a própria vida, colocar a própria vida em risco, esse é um impulso Sim.
que para mim está acima de qualquer respeito à escolha do outro, porque isso não é uma escolha, isso é um desespero. Agora eu vejo que em outras situações, aí cabe eu respeitar e esperar que o outro me peça ajuda, caso a pessoa reconheça que eu posso ser salvadora naquela circunstância, né? Eu só pontuei isso por uma questão de, às vezes, assim, já que a gente aborda aqui todos os aspectos da coisa, né? Uhum. Então, um deles para mim é de que às vezes a pessoa quer aí depois ter uma sua condecoração como herói e tudo mais, né? Então, até um reconhecimento, né? Vamos dizer assim, pô, o cara me salvou, né? É uma coisa bacana, bonita, mas... Por isso que eu falo que a gratidão é importante. Mas quando você tem até consciência disso, porque se o nosso mote enquanto podcast é nas entrelinhas da vida, eu acho que salvação está nessas entrelinhas. Sem dúvida. Sabe? E às vezes numa frequência tão maior do que a gente imagina. E eu penso sim que existem momentos em que eu não me dou conta que fui salvo, assim como o Salvador não se deu conta que foi Salvador. Sim, né? Pode ser. Né? Então, assim, e aí a gratidão, quando você tem uma vida grata, ela entra nesse molho todo. Mas você vê eu uso o exemplo da minha sobrinha, ela nasceu cardiopata e tudo mais, pô, ela tinha 2, 4, 5 dias, eu tive uma experiência muito forte com ela, que me transformou por completo. E eu tenho com ela uma gratidão, porque eu sei que ela me salvou de muitas coisas, mas ela tinha 4, 5, 9, 12 dias, né? Uhum. Eu não sei se ela tem essa consciência, talvez você possa até falar sobre isso, de que ela foi salvadora nesse processo, de um processo interno meu, né? Não naquele momento. Talvez naquele momento ela tenha, mas aí nós vamos entrar numa perspectiva religiosa, porque precisa a priori ter uma crença para o que eu vou dizer em seguida agora. Tá. Ali, nesses primeiros dias de vida, considerando numa perspectiva reencarnacionista, o véu do esquecimento ainda está um pouco nebuloso, né? Então ainda tem alguma lembrança da relação que tem com você. Então pode ter não chamaria de consciência, mas chamaria de lembrança, né? Teria que avaliar isso aí um pouquinho melhor. Mas enfim, eu estou dizendo que às vezes o Salvador não tem consciência que está salvando, ou tem. Uhum. Assim como o salvo, né? O salvado, tá, todos os dois estão certos. O salvo às vezes passa incólume ali sem saber que foi salvo. Mas aí, Júlio, eu não vejo que isso seja uma relação de salvação, porque só é salvação quando eu reconheço que fui salva. Então, vou dar um exemplo. Eu vou viajar. Você está lá vamos todos. No seu ônibus indo para a faculdade. Eu vou viajar como se não fizesse isso toda hora. Você está lá no seu ônibus, viajando, madrugada, dormindo, e acontece algo muito perigoso e o motorista do ônibus salvou a vida de vocês. Você nem soube disso. Uhum. É uma salvação? Não, porque eu não soube. Não, eu não soube. Não, sim, eu tô jogando... Eu acho que vai passar a ser. Eu sei que são quando ela exemplos souber. de falar, mas isso é meio absurdo, mas não, que... Quando eu digo não, não que ele não tenha salvo todos os passageiros do ônibus, não é isso. Mas para eu que sou a passageira, saber que eu fui salva, eu preciso saber que eu corri risco. E se eu estava dormindo, eu não sei que eu corri risco. Então esse sentimento de gratidão, e eu concordo que na relação salvo-salvador, nessa relação salvo-salvador, a gratidão ela é o elemento final, né? que é a honraria que eu dou a quem se colocou nesse lugar e que eu reconheço que me salvou naquele momento. Isso não vai existir, porque eu estava dormindo. Então, o teu exemplo foi muito, muito bom para a gente levantar um outro aspecto do processo de salvo-salvador, que é a questão da consciência. Se eu não tiver consciência, não tem salvação. Isso, inclusive, é de todas as religiões. Eu só posso ser salvo se eu quiser. Então, esse querer está relacionado com a minha consciência. Então, nesse caso, eu estava dormindo. Como a maior parte de nós se encontra em muitos aspectos da vida,
dormindo dentro do ônibus da vida. Vou aproveitar a tua viagem do exemplo. A maior parte de nós está dormindo no ônibus da vida em muitas coisas da viagem, em muitos trechos da viagem, e nós estamos sendo salvos sem nem saber que estamos sendo salvos. E isso tira de nós esse momento final, que é o do olhar para a vida e dizer, nossa, como eu sou grata pela vida, né, que me ha dado tanto. Né? Hoje de manhã eu dormi na casa da minha filha, e da varanda do quarto que eu dormi tem uma vista absurda para a represa, que é um negócio lindo, lindo, lindo. Eu acordei muito cedo, abri a varanda e estava aquela coisa meio nevoada de outono ainda. O sol estava subindo devagarinho à minha esquerda, assim, a represa na frente, montanhas atrás, um negócio lindo, passarinho cantando, fazendo uma cantoria linda. E eu fiquei olhando aquilo e falei, olha só, graça chovendo aqui, né? Tal da chuva de graça, né? Chovendo graça aqui. Eu vou ficar aqui, vou tomar essa tempestade na cabeça e agradecendo mesmo, porque é de graça a ideia de, né? Então, ali se eu fosse buscar naquele momento, não está acontecendo isso nesse momento na minha vida, de eu sentir que eu estou fora do prumo, não estou sentindo isso. Né? Eu sinto que eu estou bem alinhadinha, nunca perfeito, mas nada que abale minhas estruturas, mas aquele seria o momento ideal para eu pedir salvação. Se houvesse algum ponto que demandasse de um Salvador, eu estava nas condições ideais para pedir, né? Para pedir para o sol que estava levantando, para pedir para aquela névoa, para pedir para a represa, para pedir para alguma voz interna que pudesse me dizer alguma coisa. As condições estavam ideais. Mas se eu não reconheci que essa desestrutura em algum ponto, eu hoje perdi uma oportunidade de ser salva. Eu ganhei graças por colocar a consciência em todo aquele derramamento de vida que estava acontecendo ali nas primeiras horas da manhã. Mas como eu não estou sentindo que tenha abalo na minha estrutura, eu não usei. Entende? Às vezes a pessoa está se afogando e não tem consciência disso e Exatamente. Morre afogada e não pede socorro. Exatamente. Aí a hora que percebe que a água subiu acima do nariz, já não dá para gritar mais. Aí você não tem mais como gritar. Não tem como gritar mais. Que é a coisa. Aí desmorona a estrutura. Né? Mas a alma, ela sempre avisa com o tempo de você encontrar salvação. Omar, eu lembrei do episódio lá do profeta, né? Em que ele, da oração, né? Ai, é lindo. Em que ele fala, né? Tipo, você vem aqui, agora que você está nessa situação, você vem pedir socorro, sendo que você nunca veio aqui para demonstrar sua gratidão, né? Digamos, alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, assim, se a pessoa não tem essa consciência, ela morre antes de dar tempo dela pedir salvação. Porque na hora que ela vai pedir, já não dá mais tempo. Mas aí, Marcos, você falou uma coisa tão... Nossa. Deixa eu ficar calmo agora. Eita. O que eu falei, Júlio? Não Só você acordou a fé. Mexeu ali. Não, assim, ficar calma no sentido de abrir uma opção de janela aqui na minha cabeça, porque quando o Khalil Gibran fala no Profeta sobre a oração, né, ele quer dar ênfase a um comportamento típico do ser humano, que é só se colocar em silêncio para conversar com o que para cada pessoa representa algo superior a si mesmo, quando está necessitando. Né? E não ter o hábito de fazer isso para agradecer. Essa é a referência da oração nesse capítulo do Profeta do Khalil Gibran. Mas você falando isso, me abriu uma janela que, independente de eu ser grato ou não, sempre que eu reconhecer que eu preciso de salvação,
e pedir salvação, eu vou encontrar. Isso é uma coisa interessante. O que acontece depois, no curso da linha do tempo, e aí eu estou falando por experiência pessoal, de olhar a vida, de olhar as pessoas, né? Eu reconheço que eu estou desestruturada, que eu errei o caminho. Eu peço ajuda, eu sempre vou encontrar. Se eu pedir, eu sempre vou encontrar. Encontro essa ajuda, recebo essa ajuda, sou salva e não reconheço quem me ajudou ou o que me ajudou como salvador, a salvação aconteceu, eu recebi a salvação e por não reconhecer, não demora muito, eu desequilibro no mesmo ponto, eu desestruturo no mesmo lugar. Então, por isso eu falei, abrir um monte de portas. Porque a chave do reconhecer o Salvador e dar ao Salvador o mérito de Salvador, não pelo Salvador, mas por você, se colocar na posição de quem foi salvo, isso é quase que uma garantia de que naquele trecho da estrada você não derrapa mais. Quase uma responsabilidade, né? Por quê? Porque reconhecer que foi salvo te imbui de uma responsabilidade sobre você nesse tipo de trajeto, nesse ponto, que nenhuma outra experiência te dá uma responsabilidade tão grande quanto quando você sabe que foi salvo. E de não precisar mais do Salvador para a mesma coisa. Claro! Dá até para dar tempo para ele salvar outras pessoas. É, porque senão fica só salvando você o tempo todo. Não tem Salvador que aguente. Essa questão da pessoa ter consciência, daí, isso levando para a gente estava dizendo que a salvação ela ocorre no passado, né, de coisas que aconteceram no passado. Mas a pessoa ter consciência de que ela não está nesse equilíbrio todo, de que ela vai cometer algum deslize, que ela eventualmente ela vai entrar no mar um pouquinho mais do que ela poderia suportar, que ela pode precisar de um salvador, que a pessoa tenha pelo menos consciência, né, de que tem uma hora que ela tem que chamar socorro. Sim. Nesse sentido, eu digo, porque assim, já prevendo que vou fazer merda, então eu já deixo um espacinho, né? Isso é estou dizendo até de uma experiência pessoal também, né? Na qual eu estou transmitindo para as pessoas o seguinte: não espera a água bater na bunda, né? Então, tipo assim, já vai tampar o nariz. Então, tipo assim, já vai logo aceitando que vai ter um salvador, porque que nem diz o meme, né? Como é que é a questão da pessoa dizer que é ateu, e a primeira coisa que acontece quando ela tem algum problema, né, o avião vai cair, ela começa a chamar pelo amor de Deus. Então, assim, a pessoa já reconhecer, ela é ateu, tudo bem, a pessoa ateia, né? Mas assim, que ela tenha consciência de que um dia ela pode precisar de socorro, pode precisar de um salvador. Sim. E que ela já cultive esses salvadores no seu ambiente, né? Para ter a possibilidade de pedir. Porque, tipo assim, o que aconteceu comigo é assim, eu fui pedir socorro para instâncias superiores, o profeta me manda esse textinho, né? Esse capítulo. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui tão imprudente assim, no sentido de não deixar ninguém do lado. Então, tipo assim, eu tive salvação, contei com Mara, contei com amigos, não sei o que e tal, e me salvei, assim. Estou me salvando aí de boa. Por quê? Porque eu realmente achei tábuas, né, de salvação na coisa. Eu acho que esse ponto é importante, porque não é assim, vou aqui arrumar amigos salvadores, não é esse o ponto, mas é você ter uma rede tão sólida, uma rede que conversa tão bem contigo, que quando precisar, essas pessoas vão surgir de uma forma até natural às vezes, né? Mas não que vou montar um time aqui de pessoas que vai me salvar. No time aqui eu vou precisar de um médico, vou precisar aqui de uma psicóloga
Na dúvida, um pastor e um padre. Aí eu já tenho na minha agenda um bezedeiro, uma bezedeira. Então, uau, pô, o cara do SAMU é importante, deixa eu arrumar uma amizade com o cara do SAMU ali também. Aí você monta uma rede de salvadores, não é esse o caso? Não, eu digo assim... Não, eu tô entendendo, eu tô dizendo que a gente ter uma rede com que você possa confiar... Fala isso de outro jeito. Fala essa mesma coisa. Assim, o Marcos falou isso, você está falando a mesma coisa que ele falou de um outro jeito. Mas diz isso de uma forma... Ela bota pressão, agora eu já travei. Não é pressão. Não pode falar. Porque o que vocês estão dizendo é assim, cultive próximo a você pessoas que conhecem a sua alma, além da sua personalidade. Porque o Salvador é aquele que conhece a sua alma. Sempre. Não é quem conhece a sua personalidade. Sim. Então ouse ter perto de você pessoas com quem você consiga falar a verdade sobre você. E aí não é nem pessoas, às vezes, são locais, Sim, são experiências. Isso. Quem me salva, né? Exatamente, porque às vezes a gente está falando com pessoas que não tem a graça de abrir a janela do quarto e ter o cenário que você viu. Isso. Ele abre a janela do quarto e vê o Isso beco. É verdade. E vê o beco. Né? Isso é verdade. Então, assim, às vezes é por pessoas, às vezes é por livros, às vezes é por cenário. É por isso que eu digo que não existe salvação sem salvador externo, É. mas toda a salvação é feita por um salvador interno. Não, assim, a gente fala diferente, mas no fim converge tudo para a mesma ideia. Então, quando você começa a ter uma consciência da tua rede, né, daqui eu estou falando de pessoas e tudo mais, esse salvador vai aparecer. Às vezes você não sabe quem é, mas quando você coloca o problema, né, ou joga esse teu problema, esse teu perigo, essa tua condenação para fora, vai ressoar em alguém que vai te dar o colo que você precisa. Né? Mara, uma pergunta. Há diferenças, e eu quero que você fale sobre um salvador e herói. São coisas diferentes para você? Eu entendo, para mim, totalmente diferente. E por que às vezes as pessoas se apegam mais no herói do que no salvador? Traz um exemplo para eu entender tua pergunta. A primeira parte da pergunta eu já entendi. É que para mim a ideia do herói dá a mim a ideia de não ter que caminhar tanto, que o herói vai fazer tudo para mim, vai salvar. Não só a mim, mas a humanidade. Gotham City. Tá, então aí sim. O Salvador talvez exija, por mais que eu tenha dado o exemplo do cara que vem, o cara se colocou na frente do ônibus, ele veio e te salvou. Esse é um herói. Ah, tá. A salvação exige que você tenha o teu contra, porque... Qual chama a palavra contra... Tua contraparte. Contraparte, Você dê também a tua contribuição na ação. No processo de salvação, de salvamento. Exato. Né? O esticar herói, o braço, gritar o socorro. O herói é sempre alguém que me salva como Homem-Aranha, como Super-Homem. Por isso eles são super-heróis. A Mulher Maravilha. Eu continuo sendo eu mesmo. Eu não tenho que fazer nada no meu processo, porque ele vem e salva o Batman, salva Gotham City. Né, o Super-Homem vem lá, Kryptonita, né? Como é o nome? A pedra Kryptonita. Né? Como é o nome do... É o calcanhar de Aquiles dele. Não pois fala então, isso perto dele. Não pode falar. Eu não entendo. Você vê como eu entendo Super-Homem. Eu não entendo. Mas é um super-herói, alguém que tem superpoderes. O Salvador não precisa ter superpoderes. A única coisa que o Salvador precisa é tocar sua alma. Ajudar, tocar você na fenda que ficou entre o teu ego e a tua alma. Ele toca ali, mas não é ele que vai fazer o serviço. Isso responde a pergunta do Júlio, então, né? Por que as pessoas gostam mais do herói do que do salvador? Não, sim, porque... Nós precisamos das duas coisas. E o herói salva também. Pronto, ele salva. Ele pode salvar. Mas o salvar, o salvador, a salvação, desculpa, pode ser feito por um herói que não é um salvador. Talvez no sentido mais lato. É isso que você está falando? Não, eu estou dizendo que um herói, ele só vai ser um salvador. Um herói pode ser um herói que é aquele que resolve os problemas por mim,
como um pai para uma criança, como alguém que a criança está atravessando a rua. Isso é um herói. Ele vem lá num ato heróico e no ato no extremo do humano, porque o que é o herói, na verdade? O herói é o superlativo do humano, é o máximo de humanidade que a gente consegue. Né? Por isso nós estamos aqui para fazer nossa jornada do herói, para chegar no máximo de nós. Rompante, assim, que ele está... Assim, é um pan humano, não um pan humano, mas não é nem um hiper-humano, é o máximo que o ser humano consegue. Então, a minha trajetória na vida, se eu tenho consciência, eu faço dela uma jornada do herói. Eu estou sempre buscando estar num ponto melhor de mim. E aí eu posso encontrar salvadores no caminho. E tem o herói que é herói para todos, né? Como o super-homem, como... Então, o herói, ele pode ser herói e ser salvador. E o salvador pode ser salvador e herói. Mas normalmente o herói, ele não é salvador. Eu quando recorro... eu não recorro ao herói. O herói me salva. E aí não é salvação, é um ato heróico. Ele me tira de uma cilada. Entendi. Entendeu? Eu estou sempre contando que ele vai me tirar de uma cilada. O herói geralmente tem um vilão, né, que ataca a coisa. O salvador, o vilão é a própria pessoa que às vezes não entende o processo. Não, e para ter salvador, é isso que eu estou falando. A gente tem que reconhecer que nós estamos sendo vilões de nós mesmos em alguma coisa. E eu tenho que até saber que coisa é, mas eu não estou sozinha, eu não estou conseguindo. Então eu vou buscar um salvador, né? Que pode ser uma paisagem, né? Que pode ser uma paisagem, que pode ser uma música, pode ser um poema, que pode ser uma conversa que você vai escutar de alguém, que pode ser alguém a quem você vai realmente recorrer. Eu vou pedir, olha, eu estou precisando de salvação, me ajuda aqui. Pode ser uma doença? Opa! Claro que pode. Opa, tem doença que é super salvadora. Super. Na verdade, doença, se você tem consciência, porque não é a doença que vai te salvar, é a consciência que você pode ter do que te levou a chegar no ponto que você chegou. Então aí a doença é o salvador. A doença, ela vem sempre com o cajado do salvador. Ela sempre traz para você uma chave, um cajado para te fazer uma travessia. Por isso esse ouvinte fez referência com o episódio Ponte. Porque o salvador, ele vai te ajudar a fazer uma passagem. A morte pode ser um salvador. Na verdade, a morte é o grande salvador. Eita, nós, hein? Né? A morte é o grande salvador. Pode passar totalmente desapercebido. Meu ego tá falando um negócio aqui que eu não posso nem falar, né? Por que não pode? Porque é um palavrão. Tá. Quando diz assim que a morte é uma salvação. Não é pro pessoal da não verdade. É o salvador. Pois é, então. Que assistia Caverna do Dragão, né, no fim das contas dizem que o salvador era o vingador. Eu não sei, eu não tenho nada para dizer, porque eu não sei o que é a Caverna do No Dragão. Mestre dos Magos era o vilão. Olha só. Mas enfim, deixa a mensagem para as pessoas. Eu vou ter que assistir a Caverna do Dragão para entender o que vocês estão querendo dizer. O que vocês estão querendo dizer. Porque eu realmente não sei. Não sei mesmo, Kim. Mas eu vejo isso. Então, como é que nós salvamos a nossa alma? A nossa alma só pode ser salva dia a dia, mês a mês, ciclos a ciclos, períodos a períodos. Ela só pode ser salva quando eu reconheço que eu me equivoquei na caminhada. E isso gera um abalo na minha estrutura. Aí eu vou sempre encontrar um salvador. Né? Seja esse salvador alguém a quem eu vou recorrer ou qualquer outra circunstância. Mas eu preciso reconhecer quem eu quero que me salve, ou que circunstância. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser salvo. Porque se eu não for salvar, eu ia falar uma coisa que eu lembrei agora. Eu preciso ser salvo, porque se eu não for salvo agora, eu corro o risco de não conseguir me salvar mais. Porque também tem esse risco que é a água se passar da boca, pode ser que não dê mais tempo. E aí só a morte para me salvar. Por isso a morte é a grande salvadora. Né? Tem um sinal orgânico de que nós estamos precisando de salvação. Né? Tem um sinal orgânico. É a qualidade da nossa respiração. Se a respiração ficar apertada,
no contínuo do tempo de um dia, e a gente pode chamar isso de ansiedade, de angústia, do que a gente quiser, não interessa o nome, o fato é o sintoma físico de que eu estou precisando de uma salvação. Toda vez que o ego desconectou da alma, a alma dá este sinal, que é o da respiração. E o que eu acho lindo nisso, mas é lindo mesmo, assim, de emocionar, é que quando eu estou resistindo a ser salvo, se alguém diz para mim, respira, eu fico bravo. Eu fico bravo. Enquanto eu não entender que o que me faz íntegro é a qualidade da minha respiração, eu queria que todos nós, seres humanos, entendêssemos só isso. Quando eu esqueço que eu estou respirando, é porque está tudo bem. Mas quando a minha respiração está ofegante, está apertada, está rápida demais, é porque eu me equivoquei no caminho, desconectei da minha alma. Isso aí também é uma coisa que eu posso deixar meu testemunho aqui, que tipo assim, que a respiração ela denuncia mesmo, né? Tipo assim, a pessoa começou com falta de ar, por exemplo, é uma coisa que denuncia essa desconexão, né? Eu vou usar como referência agora, apesar de ter me eximido durante todo o episódio a fazer qualquer referência a questões religiosas ou dogmáticas, ou seja lá o que for, mas eu vou fazer uma referência à Bíblia, entendendo que em todas as cosmogonias, ou seja, mitos que contam, todos os mitos cosmogônicos, tem sempre um sopro. Tem sempre um sopro para animar a vida, né? Então, é lógico, óbvio, que é a respiração que vai te dar sinal de que você está precisando ser salvo. Dá tanto sinal que é a última coisa que você faz antes de morrer. E se eu fizer isso com consciência, né? Eu der o meu último suspiro. Nossa, isso abre para tanta coisa, gente. Se eu der o meu último suspiro com consciência, eu estou salva. A quem eu estou entregando este episódio, né? Este episódio dessa vida, acreditando ou não que terão outras, mas a quem eu estou conscientemente entregando, né? Para quem eu estendo a mão, para que me salve, para que me receba, para que me ajude a passar pela ponte dessa experiência para aquela outra experiência. Que é uma coisa que dá para praticar, né? Todo dia. Porque a gente de noite faz esse trabalho de entregar. Que foi que nós conversamos no episódio, acho que vergonha, se não me engano. Né? Acho que é. Que é, eu morro toda noite, sei para onde eu vou, mas eu posso fazer isso conscientemente. Olha, eu vou deitar aqui e eu tô entregando esse dia para ser salvo por pontinhos. Cada um preenche com o que quiser, né? Cada um preenche com o que quiser. E a mesma coisa eu posso fazer a hora que eu acordo, né? Eu posso acordar e no primeiro ar que eu ponho com consciência de que estou respirando, né, eu posso pedir a companhia de quem eu quiser, né? Eu posso pedir a companhia de uma música, Tudo é uma questão de onde eu estou colocando e de onde eu estou tirando o ar. Quando eu inspiro, eu estou inspirando de onde? De onde eu estou tirando esse ar que eu estou respirando? Eu posso pedir salvação a cada inspiração. A cada inspiração. E a cada expiração, eu sou salvo. Eu posso ser salvo. Se eu pedir salvação na inspiração. Ou ser salvador também, né? A cada inspiração você está salvo. Exato. Porque se eu for salva, se eu pedir a cada inspiração
que eu seja salva quando eu exalar o ar. Esse ar está salvo. Tá indo para alguém. Para mim? Como? Para mim deu. Já encerramos? Um episódio aí, um oferecimento de Sorini. É. Esse episódio, mais um episódio entregue. Esse foi interessante. Um oferecimento de Sorini. No fim acabou ficando interessante mesmo, né? Eu tava assim meio... Cabreiro. Com o episódio? Que eu falei, salvação pode ser uma coisa... Esse episódio aqui, eu não sei onde vai dar, que pode se esgotar em 10 minutos, a gente falou tudo. Se não entrar em religião, então... Aí a gente... Pois é. E ó, pra você ver, rendeu. Hein? Agora, o próximo episódio eu acho que pode esgotar em 5 minutos, hein? Mas o próximo? Bem. Eu acho. Vamos lá. Vamos esperar, né? Vamos esperar, né? Quem sabe, Fica no imaginário das pessoas. Qual será esse próximo episódio? Um beijo a gente vai vocês. gravar hoje. Até o próximo episódio, gente, então. Abraço. Só lembrar de fazer o ritualzinho, né? Sempre, porque vocês não têm esse costume, ainda me xingam porque eu peço para as pessoas, né? Se inscrevam no canal, se lá inscrever, compartilhar. Hoje, essa semana, eu recebi uma mensagem e falei assim, ó, curti o canal porque eu não aguento mais o Galvão pedindo os episódios. Isso. Aí ela foi lá e... Seja por insistência. Por insistência ou por vontade própria, curta o canal. Que nem diz um amigo meu, ele fala assim, eu até sei que vocês querem dar o like, mas esquecem, então a gente está aqui para lembrar. Tá bom. Obrigado, beijo pra gente. todo mundo. Tchau. Até mais.